Lysol. Depois que inventaram esse Lysol aí, parceiro, eu só uso isso aqui, esses tablets aqui, o celular aqui, é tudo tempo limpinho aqui agora. Sempre tem um paninho ali, o camarada já, rapidinho a gente resolve isso aí. Por conta pelo tablet e celular, eu não pego esse danado desse Covid, não. Vamos continuar a conversa aqui com Oswaldo Leal. Doutor Oswaldo, hoje Rio Branco, aqui na capital, anunciou, né, a 4ª etapa da vacinação. O que vocês têm debatido a respeito dessas etapas? O que essa etapa tem de diferente das anteriores? Primeiro, essas etapas elas são uma definição do Programa Nacional de Imunizações, né? Então, lógico, todas as cidades do Brasil seguem essas orientações com algumas variações, e aí tem um debate sempre muito intenso nas instituições de representação de secretários, COSEMs, enfim, para ver esses critérios, solicitar flexibilizações, como já houve aqui no estado do Acre algumas vezes. Mas essa é uma 4ª etapa, então, definida pelo PNI, e a maioria das cidades do Acre já iniciam, então, a execução dessa 4ª etapa de vacinação. Lembrando que a gente precisa acelerar esse ritmo e esse processo de vacinação no país inteiro, né? Muito sonolento ainda, deixa muito a desejar em relação a essa velocidade que a gente precisa. Estamos falando aí de uma necessidade de 2 milhões, 3 milhões de pessoas sendo vacinadas diariamente para a gente chegar no segundo semestre, mais para o final do ano, com alguma tranquilidade, né? Então, imagina que é uma meta bem difícil hoje de ser atingida, vendo o panorama, o cenário de avanço da vacinação no país. Isso significa manter a nossa fragilidade, né? Tendo vacina e ninguém que atrapalhe, os trabalhadores de saúde sabem fazer isso muito bem. Então, deixa na mão do trabalhador que ele sabe fazer, vai fazer muito bem. Agora, precisa ter vacina e precisa ter gente que ajude ao invés de atrapalhar. Doutor Oswaldo, o governador Gladson Cameli, nós não podemos criticá-lo porque nesse aspecto da postura em relação à doença, porque ele é uma pessoa que sempre usa máscaras nos ambientes em que frequenta, você percebe ali uma preocupação para que não haja aglomeração, ele é um entusiasta, um defensor da vacina, e eu me lembro aqui que a vacina russa, Sputnik V, ela foi apontada aqui pelo governo como uma vacina que iria criar um novo ambiente no que se refere à vacina aqui no Acre, mas a Anvisa disse não à entrada dessa vacina. Eu não tive a oportunidade, eu sei que esse é um assunto já até velho, essa coisa da decisão da Anvisa, mas eu não tive a oportunidade de lhe ouvir. Na sua avaliação, a Anvisa decidiu politicamente? Foi uma decisão política? Porque técnica me parece que o argumento técnico, a vacina é utilizada em 60, 70 países, sei lá quantos países. Por que a Anvisa, qual foi o rigor agora que a Anvisa entendeu ser o adequado? O senhor concorda com essa decisão? É difícil entender a regra e os argumentos utilizados, né? Como você mesmo comentou, é uma vacina amplamente utilizada em muitos países, em dezenas de países, 62 países hoje utilizam essa vacina, e essa questão que a Anvisa levanta nunca foi identificada pelas agências nacionais, que autorizam também e liberam a vacina nesses países. Então, é difícil entender que critério foi utilizado, apesar de ter sido dito e ter sido colocado que não era uma decisão lastreada por um entendimento político na questão, mas merece esclarecimento. Inclusive, a reanálise dessa documentação, se foi enviada, se não foi enviada. Então, isso tudo deveria estar sendo colocado com muita clareza para a sociedade, para que não se tenha, inclusive, essa percepção de uma decisão com relação a uma vacina que, inclusive, é amplamente utilizada na própria América Latina. Em relação à condução da política de vacina aqui no estado do Acre, doutor Oswaldo, que avaliação que o senhor faz? O senhor como médico, o senhor como profissional da área, falhamos onde? Porque a nossa cobertura tem sido a mais baixa do país, está entre as piores. Nós estamos falhando onde? Ou é só realmente o fato de não ter vacina? Eu acho que nos preocupa muito nessa situação. É claro que
entendendo que é uma distribuição de vacinas proporcional à população, não há muito sentido em estarmos tão atrás nessa imunização. Eu sempre reforço muito esse entendimento de que, primeiro, nós sabemos vacinar a população, nós fazemos isso muito bem. Que tipo de estratégia está sendo utilizada? Quando as pessoas dizem assim, 18 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina dos grupos prioritários. Onde estão essas pessoas? Nós sabemos, né? Será que não precisamos mudar a estratégia ou de convencimento com a campanha de comunicação que aborde especificamente essa situação, ou através de buscas ativas, né? Nós sabemos fazer buscas ativas. Nós temos o endereço, o telefone, enfim, nós temos informação das pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. Por que, então, não nos mobilizamos para fazer a busca ativa dessas pessoas, né? Por que não estabelecemos mais pontos de vacinação, né? Me parece que um drive-thru, por exemplo, no centro da cidade, com acesso difícil, alguém que mora num bairro periférico, que não tem uma bicicleta para se deslocar, tem um acesso dificultado à vacina. Então, não é simplesmente o fato das pessoas não terem procurado se vacinar. Então, a gente precisa entender o que é que está acontecendo para que essas doses, por exemplo, não fiquem paradas, porque o Acre, como todos os estados, recebem. E essas doses têm sido distribuídas aos municípios. É preciso entender isso, e precisa entender o que está acontecendo, e entender também que a gente precisa chegar mais próximo dessas pessoas para que elas sejam vacinadas, né? Se não procuram, tem um motivo, tem vários motivos. Olha, a gente precisa abordar isso. Doutor Oswaldo, o senhor coloca uma situação que é bem interessante, porque para a pessoa que tem comorbidades, ela tem alguma doença crônica e ela está na lista de prioridades da prefeitura, ela tem que estar cadastrada no sistema da prefeitura, não é? Esse sistema que existe aí. Então, se existe esse cadastro, a prefeitura tem pleno conhecimento, telefones, endereços, etc. E por que a prefeitura não faz essa busca ativa? É preciso realmente entender, compreender isso, porque alguém está deixando de fazer o dever de casa, ou então está com essa postura de que... eu tenho inclusive bronqueado, né? Eu tenho dificuldade de entender a pessoa que às vezes não toma a segunda dose por capricho, porque foi convencido por alguém de que a vacina não serve de nada. Aí a pessoa vai se alimentando com informações equivocadas. É um descompromisso com o país, eu diria, né? Sem contar com um descompromisso com a própria vida. Agora, a prefeitura, nesse aspecto, está deixando de fazer o dever de casa, hein, doutor Oswaldo? Isso tudo precisa ser esclarecido, né? Se uma estratégia colocada ela não está dando certo, ou ela deixa a desejar no atingimento desse objetivo, dessa meta de vacinação, por exemplo, ela precisa ser revista, né? A gente planeja, executa, quando o resultado não é atingido, a gente discute, vê o que aconteceu, replaneja, muda a estratégia, constrói um outro arsenal de possibilidades para atingir o objetivo, até porque, como estamos falando de saúde pública, nós não estamos dizendo que é simplesmente as pessoas terem um entendimento assim ou não, procurarem ou não, não é uma atitude passiva, é uma atitude proativa, inclusive, de resolução do problema. Quando as crianças que estão em idade vacinal não se vacinam, as unidades de saúde têm a ficha espelho e sabem que aquela criança não vacinou. O que é que a gente faz? Faz a visita domiciliar, a busca ativa, leva a vacina até o local. Pode ter acontecido um monte de problema para aquela mãe não ter ido levar a criança para vacinar no período indicado. A mesma coisa precisa acontecer com essa vacinação. Ela não é diferente das demais vacinações. Ela tem que entrar, inclusive, na rotina, no dia a dia das equipes de saúde, como mais uma vacina a ser incorporada no calendário. E não algo à parte, não algo que se processa de outra forma, de um jeito diferente do jeito que a gente sempre vacinou a nossa população. Doutor Oswaldo, hoje é segunda-feira, amanhã, terça, está previsto o depoimento da senhora Nise Yamaguchi, lá na CPI da Covid em Brasília. E o ponto central do depoimento dela, um dos pontos centrais diz respeito a esse debate a respeito do tratamento precoce. Doutor Oswaldo, esse debate, no seu entendimento, qual é a leitura que o senhor faz dele? Ele é pertinente?
até que ponto a autonomia do médico em receitar este ou aquele medicamento se faz valer nesse momento, porque a Associação Médica do Brasil, eu vou lembrar aqui, que soltou uma nota aí divulgada pelos grandes jornais, que falou a questão não é de liberdade do médico receitar este ou aquele medicamento. Receitar este ou aquele medicamento que não tem eficácia nenhuma é um erro, diz a Associação Médica. Qual é o seu entendimento a respeito disso? Perfeito, eu me coaduno com essa percepção da AMB, me parece a mais sensata. Essa agenda do tratamento precoce, ela está vencida do ponto de vista científico, né? A gente tem que ter clareza disso, e a gente vive na era da medicina científica. O lastro que o médico tem, que o trabalhador da saúde tem, para tomar suas decisões terapêuticas, é o lastro da ciência. Se a ciência diz que aquele tratamento, aquela droga não funciona e não é só para a Covid, não, para qualquer coisa, não há autonomia que resolva esse problema, né? A autonomia não resolve o problema da indicação inadequada, errada, equivocada de uma medicação ou de um tratamento, qualquer ele que seja. Então, entendo que a ciência já disse muito claramente que não há tratamento específico para a Covid, que esse tratamento com essas drogas que são colocadas não funciona e podem causar danos. Então, a autonomia do médico seria a autonomia de prescrever algo que é ineficaz e pode causar dano para o paciente, desde que ele concorde, que haja me parece que é uma postura equivocada, uma postura que não condiz com a orientação do que eu acabei de falar, da medicina lastreada, baseada na ciência, né, no que a ciência aponta. E isso acontece com todas as doenças. Mais uma vez, né, a Covid não está fora parte, ela não faz. Parece que é um mundo completamente paralelo, que a gente consegue, que a gente aprendeu até hoje na ciência, aí parece que não vale, não encaixa para a Covid. É uma coisa muito, muito louca, eu diria, né? O doutor Oswaldo, eu diria assim, esse panorama aí da pandemia, da Covid-19 e tudo, expôs as nossas vísceras, né? Parece que todos os nossos problemas, as desigualdades, tudo ficou muito mais evidente. E outra coisa, a nossa intolerância, a nossa incapacidade para o diálogo também, está tudo aflorado. E no Brasil, então, parceiro, aí é que está mesmo. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela sua participação aqui, nosso tempo já estourou, queria agradecer mais uma vinda sua aqui, que é sempre muito esclarecedora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, boa tarde. Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar sobre produção cinematográfica aqui no Acre. Se você acha que é uma produção muito pequenininha, eu vou lhe lembrar que já tem gente fazendo histórias sobre a produção cinematográfica do Acre. Exatamente, vamos conversar com a produtora cultural Adriana de Oliveira, logo após o intervalo.